Você sabia que em Efésios 2:4 diz que devemos suportar uns aos outros em amor? E em Gálatas 6:2 diz que devemos levar as cargas uns dos outros. Em Romanos 15:1 diz que devemos suportar as fraquezas dos fracos. Em 1 Tessalonicenses 5:14 diz que devemos ser pacientes com todos. O que eu quero trazer aqui? Você sabia que existe dois tipos de pessoas, as introvertidas e as extrovertidas. E existe 4 tipos de temperamento: melancólico, colérico, sanguíneo e o fleumático. O fleumático, melancólico, eles são introvertidos, e o colérico e o sanguíneo são extrovertidos. As pessoas extrovertidas, elas são falantes, comunicativas, elas não têm tanta dificuldade, elas contagiam o ambiente, são extrovertidas mesmo. Elas são objetivas, são rápidas para responder, são determinadas ali. Tudo com ela é objetivo e prático. E ela tem muita facilidade, eles têm muita facilidade de se socializar. Já os introvertidos, eles demoram um pouco para agir, o processo é mais lento com eles. Precisam pensar, eles demoram um pouco, analisar. Eles são mais quietos, mais silenciosos. Geralmente, conversas rasas deixam eles muito cansados, eles gostam de conversa profunda. Os melancólicos, nesse detalhe, os melancólicos. Mas o fleumático e o melancólico, eles demoram mais para agir, para processar, para responder. Eles não são rápidos para decidir as coisas. Eles pensam muito, eles observam muito. São pessoas mais observadoras, discretas. E ambientes com muita gente, muito barulho, deixa eles cansados. E eles precisam do silêncio para recarregar as energias deles. Então, muitas pessoas não entendem isso e julgam. E esse é o problema. A Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros, ter paciência uns com os outros. E conhecer as pessoas, conhecer, né, sobre os temperamentos, entender as pessoas, ajuda bastante a nós aplicarmos isso nas nossas vidas. Eu mesma sou introvertida. Então eu fico mais quieta, observando. Mas eu não sou aquela que vai chegar e puxar uma conversa só se eu tiver uma necessidade, uma urgência para fazer isso. Aí eu fico quieta, no canto, gosto de ficar na natureza, observando as coisas. Às vezes numa roda de conversa eu fico em silêncio. Só se alguém me fazer uma pergunta para responder, mas eu fico em silêncio. Para me fazer algo diferente, assim, no meio de pessoas que eu não tenho uma intimidade, uma confiança ali, uma liberdade total para me abrir, eu preciso pensar antes para conversar. E a Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros. Tem pessoas que se incomodam com pessoas assim, acham que é falta de respeito. E o silêncio dos introvertidos, ou forma discreta deles se comportarem, de não socializarem com facilidade, não é falta de respeito, nem falta de educação. E isso é necessário que as pessoas compreendam, para que não fiquem julgando, incomodadas. Ah, essa pessoa acho que não gosta de mim, olha o jeito, ela fica em silêncio, parece que não é assim, não é dessa forma. Então não julgue, compreenda, suporte. Se para você, que nem para o colérico, ele não tem paciência com gente que demora muito para agir, para responder, para tomar uma decisão, que ele é rápido. Mas nós, como cristãos, devemos controlar essa na natureza e aprender a suportar uns aos outros com amor, ter tolerância, ter paciência um com o outro, entender que o outro tem seu temperamento, sua natureza, e tem coisas que não tem como mudar. Não tem como você pedir para a pessoa introvertida se associar, forçar ela a se socializar, forçar ela a ser rápida para responder e pressionar ela. Os introvertidos, eles têm dificuldade com pressão. Se pressionar muito, espanta. Se pressionar muito, ela desiste, ele fica, sente o desespero. Eu não vou conseguir. Porque eles não trabalham dessa forma. E é isso que eu quero dizer a você. Aplique na sua vida o que está escrito em Efésios 2:4. Suporte uns aos outros. Tenha paciência, como diz em 1 Tessalonicenses 5:14. Tenha paciência com o seu próximo. Entenda ele, respeite o jeito dele. Porque o temperamento do outro, ele não tem como ele querer ser extrovertido. Não tem como um introvertido ser extrovertido. E nem um extrovertido ser introvertido.
É necessário respeitarmos e entendermos o tempo das pessoas, a forma que as pessoas processam as coisas, se ela é quieta, se ela é falante, se ela é comunicativa, se ela é sociável, se ela não é. Essa é a vontade de Deus. Nós, como cristãos, precisamos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, sermos pacientes com os outros, entender e respeitar. Porque tem pessoas que não respeitam, acabam expondo esses tipos de pessoas introvertidas, expondo eles, julgando, criticando. Principalmente os coléricos, eles têm, infelizmente, essa dificuldade. E aí eles acabam falando de uma forma que machuca, que fere. E Deus não agrada disso. Deus não agrada disso. Nós não devemos humilhar as pessoas pela forma que elas agem, pelo temperamento delas, pela natureza delas. Devemos respeitar e amá-las como elas são, como Deus as fez. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.